Estamos ao vivo na nossa aula 3 de 13 e hoje com um tema de roda sagrada da cura. Estaremos todos aprendendo a entender como se colocar dentro desse número sagrado do 13, né? Tanto na questão dos tons, quanto da questão do anel, dessa ordem, tanto na ordem cíclica quanto na ordem sincrônica, que faz com que a gente possa estar estabelecendo a coerência mental. Porque ajustando a coerência mental, isso é o que o tempo natural nos permite. Só que antes de nós iniciarmos, eu quero convocá-las a estarem entrando na presença. Respirando no agora, sentindo as energias no seu campo e abrindo os portais pela prece das 7 direções galácticas. Eis da casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, aonde se reúnem os agentes das estrelas, os nossos antepassados, que suas bênçãos venham até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do nosso planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo, paz. Hayum Runabiku Evamaya Emarro. Hayum Runabiku Evamaya Emarro. Hayum Runabiku Evamaya Emarro. Tudo saúde a harmonia da mente e da natureza. Arro. E agora sim, harmonizados, eu transfiro a ação da fala para trazer o conteúdo do dia. Bom dia, bem-vindas. Quem ainda não falei, que nós possamos caminhar mais um passo dentro desse portal, né? E hoje nós vamos, assim, apesar de ser um tema bem importante, isso que a Paty trouxe, mas a roda da cura aqui no tema, eu vou trazer bem, assim, da energia, de como... Ah, deixa eu pôr no silencioso aqui, só um minuto. Calma, vamos ficar... né, no modo avião, para que a gente possa adentrar a medicina mesmo, a medicina das matriarcas, e começarmos a trilhar o caminho da cura, né? Porque assim,
As rodas, as rodas sagradas, né, elas trazem um direcionamento dos pontos cardeais, a partir do nascimento do sol. Gente, tá um barulho aqui, eu espero que eu consiga, né, transmitir o que eu preciso hoje, tá? Vocês vão me contando aí se vocês estão ouvindo e se está atrapalhando muito, tá bom? Então, a gente vai trabalhar hoje uma energia assim, talvez seja conhecido para algumas pessoas, talvez seja um grande desconhecido, né? Vamos sentir aqui. O que eu percebi, o que eu senti de importante é o que que esse tema pode. Ah, então tá bom, tá ótimo. O que que esse tema pode trazer de aprendizado, né? De ensinamento, porque é uma medicina. A roda sagrada da cura trata dos nossos ciclos, desde o momento em que nós adentramos novamente nessa grande aventura, nessa grande experiência aqui, que é a vida, né? E nos auxilia a entender as movimentações, as lições, tá? A gente está na jornada em que nós precisamos tomar posse, né, do nosso caminho. Eu diria isso, né? Ser consciente, estar consciente e assumir a direção daquilo que a gente deseja movimentar, criar e sustentar na nossa vida, tá? Então, as matriarcas, elas trouxeram esse conhecimento para o planeta. Então, é como se, de alguma maneira, toda essa conexão com a roda sagrada de cura tivesse, de alguma maneira, sido distribuída como um conhecimento por várias culturas, várias, porque tem a roda sagrada do ano, dos celtas, os nórdicos têm a roda sagrada deles, os egípcios, a própria lei do tempo também, né, como a Paty trouxe. Então, aqui a gente está dentro de uma visão, né, de um olhar, de uma, de uma percepção das lições que os nativos vivenciavam e vivenciam até hoje através da roda da medicina, tá? Como nós estamos dentro de uma mandala, né, onde as matriarcas se posicionam também a partir das lunações, eu trouxe esse conhecimento a título de um entendimento mesmo, né? E aí no final eu vou tirar algumas cartinhas para a gente ver aqui qual que é a, a energia reinante no nosso trabalho, na nossa egrégora. Depois vai ficar gravado, né? Então, quem for assistir depois pode, digamos assim, aproveitar as mensagens, né? Quais as lições que nós estamos vivenciando aqui, juntas, a partir das 4 direções, tá? Leste, sul, oeste e norte, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar, então, eu vou fazer a abertura. Só compartilhar já. Então, vamos, para quem puder, fechar os olhos, tá? Ficar na presença agora, entrar nesse ponto de conexão com a vida,
inicial e final, que é o nosso coração. Vamos sentindo as batidas do nosso coração e nos harmonizarmos com a nossa respiração consciente. Nos conectarmos profundamente com o silêncio da nossa alma e adentrarmos ao espaço sagrado e ao portal das matriarcas, pedindo aqui a permissão para ser a porta-voz desse ensinamento. Humildemente peço, em nome de todas as nossas almas e divinas presenças, que possamos formar aqui um grande campo, uma egrégora de luz, de amor, para que a gente possa ter clareza sobre os nossos caminhos, os nossos ciclos, pedindo proteção às quatro direções sagradas e aos quatro guardiões destas direções, que possam estar a leste, ao norte, ao sul e a oeste, fechando este campo, e os nossos ancestrais do norte cheguem para trazer as suas bênçãos e possamos honrar e agradecer essa sabedoria que vai sendo transmitida nesse momento. Os nossos guias, mentores, protetores pessoais, e assim damos início a mais uma jornada, a mais um passo dentro deste portal sagrado, com o elo sagrado da vida. Existe um ponto em que nós iniciamos ou reiniciamos as nossas lições e os nossos aprendizados, e este ponto inicial é o elo sagrado entre a matéria e o espírito, o ponto de conexão, o ponto de fusão, o ponto de união. Quando a luz penetra em nossos olhos pela primeira vez, a primeira vez em que a Mãe Terra revela e reflete através de suas frequências de amor e luz, o nosso aprendizado, a nossa missão e o nosso propósito. Que a luz do sol agora brilhe nos seus olhos, exatamente como a própria águia ao sobrevoar as mais altas paisagens. Se guia pela luz do sol, possamos nos guiar agora por essa luz que brilha em nossos olhos nesse momento. E possamos ter clareza. Qual é o ponto da jornada, dos ciclos dentro dos ciclos, das rodas dentro das rodas, do nosso processo evolutivo, para que possamos ter tranquilidade no próximo passo a ser dado. Assim é, assim falei, com verdade e com beleza. E ao grande mistério, ao grande Espírito, nos curvamos perante a sua misteriosa presença. Assim. Bom, o que é o grande Espírito? Né? Algumas, dentro da tradição, é o que para nós seria a própria fonte da vida, a fonte de tudo o que é, a origem de tudo. E existem algumas premissas dentro das medicinas, né, dentro dos ensinamentos dos povos nativos,
que diz que ele é um grande mistério, né? Se ele é um grande mistério, muitas vezes nós tentamos decifrar o que é o grande espírito. Mas o caminho está em decifrar quem somos primeiro. Primeiro nós precisamos ter a humildade de aceitar que nós também fazemos parte desse grande mistério, desse, dessa, desse corpo, né? Não só o corpo planetário, através do nosso corpo físico, mas o corpo espiritual, né? Que está unido em totalidade, está unido na totalidade com essa misteriosa força que é Deus, deusa, enfim, como cada um sentir no coração de se conectar. Na roda sagrada de cura existe, né, uma, um aprendizado muito importante que é o caminho que nós trilhamos no momento em que nós recebemos a luz solar ou a luz da vida pela primeira vez aqui no planeta, tá? Então ela começa no dia do nosso nascimento. E nós nos posicionamos dentro da roda a partir de uma lua que nós nascemos, né? Dentro da jornada que eu ancorei junto com a parte sobre as runas, nós também trabalhamos muito essa percepção. E é algo que eu percebo assim, que está bem presente, né? Então, nós estamos vivendo um momento de transição que eu percebo que é importante a gente ter muita clareza sobre esses pontos para que a gente possa dar continuidade, né, aos novos passos que a gente precisa dar a nossa caminhada aqui. E a roda sagrada de cura nos auxilia nisso. Ela traz um conhecimento que a gente precisa não, que a gente pode, né, acessar para uma orientação, tá? Então, aqui, né, ela representa os ciclos da vida, ok? A roda de cura, ela engloba todos os ciclos da vida e costuma ser chamada de elo sagrado pelo povo da América Nativa, como um tesouro vivo que foi honrado por séculos como uma ferramenta valiosa de compreensão de todo o processo de crescimento que cada fase da vida proporciona a todos nós, né? Ela representa, então, as lições em que cada um de nós passamos dentro da jornada na vida física. Ou seja, para eles, eles chamam de a boa estrada vermelha. A boa estrada vermelha é aquela que nós trilhamos do sul, que é o início, quando nós nascemos, né? Aqui. O nosso espírito entra pelo leste, mas se desenvolve a partir do sul. Por que pelo leste? Porque ele vem aqui dessa dimensão espiritual, seja lá em que dimensão nós estávamos antes de nascer, e trilhamos esse caminho até chegar ao leste. Quando chegamos no leste, né, trilhamos pelo processo de gestação dentro do útero da nossa mãe, e aqui nós iniciamos a nossa jornada de sul a norte, integrando essas duas polaridades, né, no movimento horizontal, aliás, vertical e no movimento horizontal. Então, ela representa, né, isso, ok? Então, a direção sul do elo sagrado é o nascimento, tá? E cada um de nós que nascemos na Terra, devemos viajar através desse círculo do sul para o norte até chegar ao lugar do ancião, ok? Que é o lugar da sabedoria. Então, aqui a gente está trabalhando com as energias, com os totens da roda sagrada, que assim é representado ou guardado
por alguns animais, tá? Aqui nessa roda, nós estamos bastante conectados com a energia do hemisfério norte. Mas no hemisfério sul, existem outros animais totêmicos que fazem parte também aqui como uma referência nesse caminho, tá? Como auxiliares na trilha. Então, o nosso espírito é feito de vento, né? Do ar, do elemento ar, o sopro divino, que é um dos 4 chefes de clã deste mundo. Nosso espírito viaja ao redor da borda externa da roda de cura, passando a enviar-nos mensagens sobre as lições que ainda precisamos aprender. Então, a gente está falando da nossa jornada atual, né? Então, nós temos algumas lições dentro dessa jornada para que nós possamos trilhar esse caminho e chegarmos novamente nessa casa aqui, nessa região aqui do norte, para liberarmos, digamos assim, o nosso corpo físico da necessidade de reencarnar muitas vezes além daquelas necessárias. Porque essa roda aqui é como se fosse a roda de Sansara. Ela não deixa de ser também a roda de Sansara. Entendem? É a roda das reencarnações. Só que nós estamos num momento, gente, assim, bem claro, né? Em que isso está passando por uma grande transformação, uma grande mudança. Essa mudança depende também das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios, da consciência dos ciclos de repetição que muitas vezes nós estamos tendo há muitas e muitas e muitas vidas. Tá dando para entender? Então, aqui, nesse momento, quais são as lições que, para nós, a gente não precisa ficar focando no passado ou em linhas de tempo do passado, mas quais as lições dessa própria existência que ainda insistem em estarem presentes na nossa vida? As matriarcas, elas, de alguma maneira, estão aqui para nos ajudarem a trilhar e a caminhar por essa jornada, né? Resgatando aquilo que é natural, aquilo que é essencial dentro de nós, né? Os nossos dons e os nossos talentos. Então, o nosso espírito, ele vai para o leste, que é a porta dourada, né? Que é por onde o sol entra. Então, todas as rodas sagradas, inclusive o caminho, né, na lei do tempo que a gente circula, que a princípio vai de leste para o norte, oeste para o sul, aqui a gente faz um caminho, digamos assim, espelhado. É um caminho espelhado, tá? O ponto de entrada, então, para todos os outros níveis de percepção e consciência começa aqui, sempre no leste. Não importa se nós vamos trilhar o norte, do norte vir para o leste, mas o ponto de entrada é sempre o leste, que é o ponto em que o sol está lá, né, surgindo no horizonte. Então, os espíritos ancestrais que já terminaram a sua caminhada pela Terra, ou seja, que já ascensionaram, eles saem pelo norte, tá? Eles partem pelo norte. E também nos auxiliam a partir deste local, né? Dentro das 7 direções, a direção norte, ela também nos dirige para o nosso centro, né? O nosso coração. Aqui é o ponto de intersecção, tá? O acima quanto o abaixo, né? Que traz as outras 3 direções que não estão aqui. Então, como a gente está dentro do ponto de vista da nossa jornada física, a gente vai permanecer aqui dentro desse caminho que já é bastante, né? Que já tem bastante
aprendizado a ser realizado, né? Isto permite, ó, os espíritos dos ancestrais que já terminaram a sua caminhada pela Terra partem pelo norte da roda, seguindo pela borda do elo, até o leste. Então, aqui, quando nós precisamos ainda continuar a nossa jornada aqui, como é o nosso movimento atual, nós partimos do norte para o leste, certo? De modo que a estrada azul é a estrada do espírito, tá? Aqui representa a energia masculina, aqui representa a energia feminina. Aqui representa a nossa criança interior e aqui representa o ancião, tá? Então, aqui traz a energia da iluminação, aquilo que nós precisamos ter clareza sobre os nossos movimentos, nossos processos, o que que nós viemos vivenciar nesse estado atual que nós estamos, ok? Eu vou, vamos dizer assim, fazer uma, uma breve parênteses aqui, antes de continuar, e eu queria propor um exercício para todas nós, tá? Quero que vocês fechem os olhos e pensem em alguma questão que precisa de uma visão um pouco mais ampliada, né? Sobre a forma pela qual nós estamos harmonizados com as nossas quatro, né? Vamos dizer assim, essas quatro pontos cardeais. Então, do leste, que traz a energia da águia e da iluminação, tá? O início da nossa jornada, a proposta da nossa jornada aqui na Terra. Pode ser uma questão muito específica ou pode ser uma questão bem geral, tá? Ou simplesmente se abra para aquilo que vem, ok? Cada escudo representa uma face do seu poder de cura, ou a sua própria estrutura interna que permite você tornar-se aquilo que você realmente é. Aqui, quando a gente emprega o poder de cura, estamos expressando as propriedades únicas de cura, as quais cada manifestação viva que nós somos, nós temos percepções que nos auxiliam a trilhar o nosso caminho. Vocês estão me ouvindo? A minha internet está um pouquinho estável aqui. Então, a gente vai observar isso agora, tá bom? Então, fechem os olhos, façam uma. Peço permissão nesse momento para abrir esse oráculo sagrado, me conectando agora com a alma de cada um de nós. E vamos intencionar, né, qual é a energia vigente aqui, qual é a energia principal da nossa jornada aqui, nesse caminho, em relação ao conhecimento das matriarcas. Estão me ouvindo bem? Sim? Muito bem. Bom, eu vou depois mandar lá para vocês, tá? Isso aqui é uma tiragem bem geral, tá? Bem intuitiva mesmo. E aí eu sinto que o movimento realmente é de olhar como eu recebo essa lição sagrada, né? Então, essas cartas são as cartas do caminho sagrado, da própria
James Sans, né? Que ancora a energia das matriarcas. E eu sinto assim, gente, quais são os desafios dentro da jornada ou dentro da nossa própria existência, né? O que que a gente veio reconhecer aqui nesse momento? A primeira, a primeira energia que saiu do leste é a porta espiritual que abre, que se abre nesse momento para nós aqui enquanto coletivo, tá? Essa carta é a semente espiritual que necessita de um terreno fértil e de alimento. E olha a carta que saiu: recolhimento, a própria tenda da lua, que é justamente o local onde as mulheres se reuniam, né? Como irmandade. Então, ela expressa a forma pela qual nós precisamos alimentar a nossa situação. Então, confirmando aí a nossa intenção sagrada, né, de trilharmos esse portal, essa passagem, esse caminho. E a tenda da lua, ela traz a seguinte mensagem. Ela fala de retiro. É um momento de fazer uma pausa a todas as nossas atividades, né? No sentido de que esse momento que nós estamos aqui é justamente isso, né? É um retiro, é um voltar-se para dentro. Por mais que de repente, né, a Aline está aí trabalhando, mas uma parte dela está muito conectada na, na irmandade, né, da Lua, na irmandade do Chale, na irmandade das matriarcas. E todas nós aqui, porque cada uma de nós está no momento de vida, está realizando uma atividade. Então, esse é o momento em que nós precisamos realmente nos voltarmos para dentro. E esta mensagem, essa informação aqui, é uma medicina, tá? É justamente a medicina de voltar a que as mulheres se voltem umas para as outras também. Nosso mundo, ele está num momento assim, em que de alguma maneira, né, a nossa energia, ela se tornou tão desconectada e tão desvirtuada que em muitos lugares as mulheres são inimigas umas das outras. São competitivas, principalmente dentro de empresas. Quando a mulher ela está muito fora da conexão do feminino, está muito só no masculino, na ação, 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 muitas vezes ela não consegue se ouvir, né? E para nós que precisamos estar nesse universo que é bastante masculino, isso é algo assim bastante desafiador. Então, o que é pedido aqui, né? Para que cada uma de nós aproveite esse momento para honrar esse caminho, porque é a partir daqui que tudo aquilo que nós precisamos vai chegar até nós. Ok? A segunda energia que saiu foi o alimento, tá? E essa representa a direção sul da roda, que indica a fé, né? Em que direção sua fé deve ser orientada, ou as situações nas quais uma perda de fé possa fazer você se sentir um pouco mais fraca, talvez, diante das circunstâncias. Então, o que que pode alimentar a nossa fé nesse momento? A nossa confiança. Será que a gente está com a fé abalada? Como é que está esse momento da vida, né? Porque essa casa, gente, representa a inocência da nossa criança interior. Como é que está a fé da nossa criança interior? Como é que a gente está alimentando essa fé? A carta do alimento, ela é muito interessante, porque ela é a energia do coral, né? O coral, e é o número 13, hein? É a carta de número 13. Só recados, né? A sincronicidade aí, com a lei do tempo também, né? Então, a carta do alimento, ela se aplica dessa forma.
Se o coral apareceu entre as suas cartas hoje, é porque você está sendo requisitado a rever as suas ideias sobre alimentação. É possível que tenha chegado a hora de alimentar melhor a si mesma ou alguma outra pessoa. Se você se recusa a ser alimentado, pode ser a hora de mudar de atitude antes que fique doente. Aqui é alimentação física também, tá? É a nutrição mesmo. Porque fala, e ela está conectada com a direção da criança. Então, qual é a relação que nós estamos estabelecendo com o nosso corpo? Veja, isso aqui são dicas para a gente olhar o que a gente está trabalhando na jornada. A gente está trabalhando a energia do feminino, que é o corpo, né, que está relacionado ao nosso corpo físico. Que energias nós estamos vivenciando aqui e agora, né? O que a gente está se nutrindo. A minha pergunta é: como essa jornada pode nutrir você agora? Para que você possa resgatar a sua inocência, a sua fé e a sua confiança na vida e a conexão com o seu sagrado feminino. Através das lições, né, que vamos trilhar aí a partir dos próximos caminhos, tá? O coral também fala da família planetária, ok? Se você estiver se sentindo sozinho, pode ser a hora de voltar a unir-se a outras criaturas. Mais uma vez, um chamado ao coletivo, né? Nós estamos num coletivo aqui, estamos trilhando um caminho da roda sagrada da cura, né? E observando assim, qual é o ciclo que nós estamos vivenciando? Esse é o momento de olhar para o nosso corpo, para as nossas relações e com o que nós estamos nos alimentando, tá? E ele também sugere que devemos começar a prestar mais atenção aos nossos sentimentos. Então, olha só como é importante essa questão dessa lição, dessa energia do coral, tá? O coral é uma pedra de proteção. Eles utilizavam, né? Inclusive, o coral, ele é um ser vivo marinho, né? Então, eles retiravam as energias dos corais e faziam os colares, junto com as pedras também. Então, o coral, ele pede que a gente olhe para os nossos sentimentos. Se você tem ignorado como se sente em relação a determinadas pessoas, como está o seu corpo e como você se sente no seu dia a dia, é o momento de você se conectar, ou seja, através dos próprios sentimentos, tá? Então, essas são as dicas aqui da jornada, hein? Que a gente vai ter que trabalhar e curar nesses próximos 10 dias aí. E para a vida, né? A carta do Oeste representa o encontro com a resposta interior. Então, tem a ver com a nossa introspecção e de que forma essa introspecção nos auxilia ao alcance dos nossos objetivos. Veja, a carta do leste, ou o portal do leste na trilha sagrada, representa a entrada do espírito no corpo físico, ao início da jornada. A carta do oeste, ou a porta do oeste, representa os nossos objetivos, ou seja, o nosso propósito na vida. O que a gente veio fazer aqui? De onde eu vim, para onde eu vou? Qual é o meu objetivo maior? Ou quais são os meus objetivos maiores? Porque a gente vai trilhando na presença, no dia a dia, mas a gente está dando uma direção. Para onde a gente está dando essa direção? Para onde a gente está direcionando a nossa energia? Mental, emocional, física e espiritual. Está dando para entender qual é a perspectiva da roda de cura? O que ela traz como um benefício, como uma medicina? Ela nos auxilia a perceber como é que nós estamos trilhando, se a gente está andando em círculos apenas, ou se a gente está indo numa direção. Porque às vezes a gente começa a andar em círculos e não percebe, né?
A gente entra na roda e fica girando, aí chega aqui e repete. Aí entra na roda de novo, e gira e entra aqui e repete. Aí entra aqui de novo e repete de novo. Só que agora a gente não tem mais tanto tempo para repetir mais nada. É tipo assim, chegou no final do ciclo, não tem como voltar lá para o começo de novo. E não dá para ficar na primeira série 13 anos. Não tem como, gente. Não é possível mais. A ideia aqui desse trabalho é um despertar, é perceber assim, no que eu estou me repetindo ainda, dentro dessa roda. Eu estou na roda, ok, estou lá girando. Mas para qual direção eu estou indo? Na presença, mas para onde meus olhos estão apontando? Ou seja, aonde a luz dos meus olhos me leva? Percebe? Qual é a lente que eu estou usando? Né? A lente está me deixando ver com clareza ou eu estou vendo tudo embaçado ainda? Aqui está dizendo que a gente precisa olhar para o feminino, para o coletivo. Aqui está dizendo que a gente precisa se recolher. Aqui está dizendo que a gente precisa se alimentar melhor. A próxima energia é uma energia masculina. Olha que interessante. A energia que saiu no leste é feminina. A energia que saiu no oeste é masculina. Olha o espelhamento aqui. Essa energia aqui, do oeste, que trabalha os nossos objetivos, fala de um ritual que é feito entre eles, que chama a Dança do Sol. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse ritual. Esse ritual é só para os fortes, realmente. Eles se penduram num mastro e começam a girar em torno desse mastro, os guerreiros, né? É como se fosse uma energia de auto-sacrifício para toda a tribo. Eles estão gerando uma energia para trazer a consciência da entrega, do quanto eles estão ali em benefício de todos, tá? A carta da dança do sol nos pede que olhemos para aquilo que precisa ser sacrificado para que a sacralidade de nossas vidas seja resgatada. Na verdade, é o desapego, né? É como se fosse ali o movimento de soltar todo o medo, todo o controle, porque essa é uma carta bem forte, tá? Aonde a dança do sol, ela desafia o guerreiro nas suas forças físicas mesmo, porque eles, vamos dizer assim, eles estão numa posição de, vamos dizer, olha só, o objetivo da dança do sol é permitir que os jovens guerreiros partilhem o sangue de seus corpos com a Mãe Terra, e acredita-se que as mulheres fazem isso durante a lua, ou ciclo menstrual, ou seja, na tenda da lua, as mulheres doam o próprio sangue para a terra para fertilizar. Na dança do sol, os homens, como não menstruam, eles entregam o próprio sangue. É um auto-sacrifício para a tribo. Entende do que se trata? Então, as mulheres nutrem as sementes das futuras gerações, enquanto os homens comprometem suas vidas com a proteção desse futuro através da cerimônia da dança do sol. Então, aqui é uma energia bem marcada do masculino e do feminino dentro de nós. Como é que a gente está trabalhando essas energias dentro de nós? Estão entendendo como é que as energias estão se conversando dentro da roda aqui para nós? Quais são as lições que nós temos que trabalhar aqui? O equilíbrio entre o masculino, o feminino. E o que nós precisamos sacrificar no meio da jornada. Às vezes a gente não quer sacrificar nada. A gente não quer parar um tempo para ouvir. A gente não quer parar um tempo para fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente não quer abrir mão de alguma coisa importante que a gente está fazendo naquela hora para fazer algo que também é importante. Né? E aí o respeito, muitas vezes, não está ali, né?
naquele momento. Então, a gente está com a cabeça num lugar, com os sentimentos num outro lugar e com a nossa ação num outro lugar. A gente pensa numa direção, sente em outra direção e faz uma coisa nada a ver com o que a gente está sentindo e pensando naquela hora, naquele momento, daquela situação. Tá entendendo? Então, a roda de cura é para perceber assim, tá, como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu estou girando em círculos, eu estou numa espiral de evolução, eu estou num caminho, estou numa direção, ou eu estou simplesmente inconsciente aqui, que nem num carrossel. A vida não é um carrossel. A gente fica no carrossel só um pouquinho, pode ver que as crianças nem gostam muito mais de ficar no carrossel, né? Elas ficam lá um pouquinho e saem. Entra, brinca uma vez e vai embora. Não quer mais saber de carrossel. Eles querem outra coisa. Eles querem o bungee jump, né? Bungee jump é mais interessante. E nós aqui? A gente está no carrossel ou a gente está numa espiral? Então, esse é o convite, tá? Eu quis trazer de uma forma bem prática para ficar mais lúdico e também, logicamente, do lado mais sério, as lições que nós estamos trazendo. E essa é a última energia, que é o grande espelho de fumaça. Aqui, essa carta, ela é uma na direção norte, então, é assim, é uma chamada de atenção muito grande. Nós estamos vivendo mesmo ou nós estamos nos iludindo com as nossas ações, escolhas, decisões, enfim, né? Então, essa energia aqui dessa carta, ela traz um chamado, né? Ela busca chamar a nossa atenção como nós estamos utilizando ou expressando a nossa sabedoria, tá? Então, assim, quando nós estamos no nosso caminho de verdade, as lições vão chegar, elas vão se apresentar, muitas vezes não vai ser nada gostoso, muitas vezes não vai trazer, assim, nenhum conforto, tá? Mas elas estão ali para nos ajudar no processo de crescimento e evolução. Então, a carta norte é uma ferramenta que você pode utilizar através dos anciões e agradecer essa comunicação agora, tá? Que nós podemos, para que a gente possa descobrir quais são as bênçãos ocultas, né? Aquelas bênçãos disfarçadas de lições pelas quais nós precisamos observar, né? Que a nossa está trazendo. Né? Ela é a penúltima carta, quer dizer, quase no final do ciclo já. E aqui vai ficar como vamos dizer assim, uma mensagem final também desse nosso primeiro momento, que é o grande espelho de fumaça reflete a lição que manda deixar o mito para trás. Você é aquilo que decide ser. Remova a cortina de fumaça que oculta os seus talentos ou méritos naturais e levante a cabeça. Descubra quais são os aspectos internos que necessitam de crescimento e principie a trabalhar neste seu processo de evolução sem perda de tempo. Já é hora de fazer aflorar todo o seu potencial e começar a viver as suas verdades. Existem milhões de papéis a serem preenchidos, e com certeza um deles se ajustará perfeitamente a você. Num nível mais profundo, você está sendo instado a transformar-se num reflexo luminoso para os outros. Encoraje as outras pessoas a buscar as suas próprias verdades e a pôr a andar a sua palavra. O que é pôr a andar a sua palavra? Agir de acordo com o que nós pensamos, sentimos, acreditamos. Né? A integridade lá dentro da onda encantada, né? Seria o tom galáctico. Né? Por andar a palavra é o tom galáctico. Essa é a lição, né? Da integridade. Né? Eu vivo aquilo que eu acredito, basicamente é isso. E às vezes a gente está aprendendo. Então,
as energias que saíram aqui para nós é para a gente perceber assim, como que a gente pode pôr a nossa palavra para andar, ou como a gente pode se tornar mais íntegro, trabalhando essas polaridades e nutrindo a fé e a inocência da nossa criança interior, cuidando dos nossos sentimentos, entrando em contato com, né, aquilo que precisa ser sacrificado nas nossas atitudes e comportamentos, medos, dúvidas, receios, né? Anseios ilusórios, né? Porque a carta do espelho também fala isso, tá? De tudo aquilo que a gente precisa, vamos dizer assim, olhar por trás da cortina de fumaça, que às vezes está uma situação, tá? Aqui também fala dos reflexos que você vê nos outros, tá? Às vezes, os reflexos que você vê nos outros podem fazê-lo feliz. Se você continuar duvidando de você mesmo, e de seu direito de crescer e evoluir. Ou seja, você está fazendo o outro feliz, mas você não. O sentimento de inveja em qualquer nível apenas serve para inibir o crescimento e desperdiçar a energia. Estilhace todos os espelhos que insistem em valorizar sua autoimportância, sua tristeza ou fracasso, para que você possa alcançar logo aquilo que é realmente importante na sua vida. E, finalmente, em todos os níveis, o espelho de fumaça nos faz enxergar a luz e a sombra como facetas úteis e necessárias à nossa evolução. Os reflexos que não nos agradam podem ser dignos adversários que nos ensinam a usar o nosso potencial e a crescer. Podemos aprender muito com os nossos próprios lados sombrios. O processo contínuo de tentativa e erro acaba nos ajudando a encontrar a verdadeira imagem do nosso ser. Então, esse é um resumão, né, de tudo aquilo que nós vamos caminhar aqui, por andar a nossa palavra, nessa grande estrada vermelha, em busca da nossa estrada azul, né? Então, assim, nós estamos trilhando as duas estradas simultaneamente na roda. Deu para entender como funciona? Tá? E a gente pode transpor isso, né, para a nossa vida, através desse ensinamento, e também nos conectarmos com as energias da lei do tempo, que trazem isso de um modo. É como se a roda da medicina ela transpusesse aqui para a materialidade aquilo que em espírito já é vivenciado em outras dimensões. Porque é muito mais do que somente olhar, né, para as quatro direções, tá? Aqui, né, nós também retornamos às nossas vidas físicas através, né, já essa parte aqui eu já vi, já falei. E para que a gente vai trilhar isso aqui? Para restaurar as lições, os dons, os talentos. Podem significar respostas imediatas, sempre que são enviadas pelos espíritos do vento. Os professores nativos tradicionais sempre ensinam as crianças de sua tribo a sentir o vento para que saibam como agir quando estiverem perdidas ou com medo. Essa parte aqui é muito interessante. Então, se o vento vem de uma determinada direção, elas têm uma forma de se comportar, né? O elo sagrado, então, que representa a roda de cura, traz orientações sobre como nos guiarmos por todas as situações que a vida nos apresenta, para que possamos aprender as lições e ativarmos os dons e os talentos. Pode também ser utilizada como um cerimonial sagrado. Então, aqui, né, eu trouxe essa imagem aqui para vocês identificarem como que elas eram feitas. Elas eram feitas com pedras, tá? Exatamente assim. Grandes cerimoniais eram realizados aqui, nesses locais, coletivos, tá? E dentro dos cerimoniais sagrados das matriarcas, essa é uma das formas de nós também celebrarmos, tá?
a energia de cada alunação. Porque aqui na roda, depois a gente vai seguir aqui, existem as 12 iluminações dentro da roda de medicina, além das 4 direções, tá? Ela vai ficando um pouco mais complexa, tá bom? Aqui o tempo e espaço sagrado, né, que a roda de cura é. Então, ela se expressa como um tempo e espaço sagrado e permite uma transição do profano para o mundano, do profano, mundano, para o sagrado, delimitando interna e externamente o espaço para a realização de um ritual. Então, a roda de cura na tradição xamânica oferece um espaço físico natural que segue a direção do sol. A tradição xamânica, como caminho espiritual, seguia por valores baseados no respeito mútuo, na harmonia, na cooperação entre todos os seres vivos. Tudo na teia da criação é conectado e interdependente. Não existe cisão ou conflito entre espírito e corpo, energia e matéria, mundo real e realidade incomum ou invisível, pois tudo torna-se sagrado e não se utiliza mais do que precisa. E aquilo que foi retirado é devolvido de alguma maneira, sendo que podemos reconhecer a essência espiritual em todos os seres, independente de sua forma física. Aqui são os animais totens, que promovem esses alinhamentos. Então, a águia está no leste, traz a iluminação e esclarecimento. O coiote está no sul, representa a fé e a humildade. O urso está no oeste, que representa a introspecção e os objetivos. E o búfalo branco no norte, que é a sabedoria e a gratidão. Aqui tem, eu trouxe um pouco sobre como o caminho do xamanismo Você não tá pode... olhando a palavra e falando o que eu tô fazendo? Ah, tá assim, ó. Oi, Baixa o amor. braço. Deixa eu só desligar o som. Já silenciei. Ah, tá bom, obrigada. Então, aqui, gente, só para a gente entender é o seguinte: o caminho do xamanismo é, na verdade, uma proposta de cura, né? E também como uma via alternativa, com uma abordagem que leva, assim, a alguns fatores, tá? Eu trouxe aqui para a gente entender como esse trabalho acontece. Então, entre todos os fatores que eu vi importante, a busca de experiências estáticas sem a necessidade de substâncias que alterem a consciência. Ou seja, não é que não pode, até porque existe. E também são práticas antigas, ancestrais, a utilização das plantas e ervas de poder. Mas dentro do xamanismo mesmo, a utilização é do tambor. Então, o tambor promove essa expansão de consciência. Então, quando você está numa cerimônia, né, num ritual xamânico, normalmente tem um tambor ali tocando e batendo, né? E te levando para entrar em conexão com as batidas do coração da terra. O tambor representa exatamente isso. É para ativar o chakra cardíaco e conectar você com a energia central do planeta, tá? Então, essas projeções que ocorrem, não sei se vocês já passaram por alguma experiência xamânica, mas é muito interessante, tá? Vale muito a pena. Ele também traz a divulgação de ecologia espiritual em meio a uma necessidade de equilibrar o meio ambiente, pois através da comunicação com os reinos naturais, nós podemos nos restabelecer com essa conexão, né, que a ancestralidade nos permite. Então, assim, todo ritual, ele na verdade é um chamado, tá? É um chamado para que a gente volte a nos conectarmos com aquilo que a gente não percebe no dia a dia. E o ritual xamânico, ele ajuda também a resgatar as nossas partes que estão perdidas por aí, tá? Que são os resgates que são feitos. Então, aqui, ó, ele funciona como um espelho de tudo aquilo que precisa ser reforçado, abolido ou transmutado.
através do reino mineral, vegetal e animal, e de todos os seres naturais que estão ali presentes, né, na utilização na vivência desse ritual. Então, aqui eu já falei, tá? Que é a própria jornada da alma. E aqui eu trouxe a formação tradicional da roda de cura da medicina. E aqui que é interessante, porque essas pedras, elas têm uma posição, né? Vamos dizer assim, quando você vai montar uma roda medicinal, é exatamente essa posição que ela fica, ok? A pedra central representa o Criador e as pedras que estão ao redor representam, né, todas as nossas vivências. Então, é o eterno ciclo da criação, do centro irradia luz e energia para toda a roda. Então, tem as energias, que são os princípios básicos dos fundamentos de toda a vida, que aqui para nós a referência é a Mãe Terra, o Sol, a Lua e os elementos, tá? Então, essas pedras centrais aqui representam exatamente a trindade, pai, filho, né, e mãe, o Criador como a fonte e os quatro elementos da natureza. Essas pedras que são externas, elas trazem os espíritos guardiões, né, das direções, norte, leste, sul e oeste, e também as lunações. Então, as lunações das matriarcas estão aqui. Por isso que eu trouxe a questão da roda. Porque as matriarcas, as 13 matriarcas, elas estão posicionadas entre, né, os guardiões de cada direção e no centro. Então, você tem aqui, tá? 12 pedras e mais uma central. Então, é a expressão viva dessa medicina que a gente está vivenciando aqui, tá? Então, os quatro caminhos na vertical e na horizontal, eles completam a roda, tá? E representam as qualidades que nós precisamos desenvolver para que a gente possa ultrapassar a realidade cotidiana para atingir a dimensão espiritual. Tá? Então, aqui, né, a gente vem da matéria para o espírito. É um caminho, tá? É uma direção. E como eu disse, né, cada um de nós vai nascer num ponto da roda. Então, vamos dizer aqui que a gente tem essa roda da medicina, ela tem, é uma versão, né, daquilo que a gente tem sobre a roda de Sansara, e a gente vai entrar num determinado ponto. No sentido de que a gente entra pelo leste, mas nós podemos estar posicionados em algum lugar aqui dessa roda para iniciarmos a nossa jornada, entende? Então, o movimento que ocorre dentro da roda, ele não é aleatório. Ele tem uma direção que a gente vai seguindo, tá? Então, para os povos nativos, medicina significa poder, ou seja, a energia vital que existe em toda a natureza, a sabedoria que dá ao buscador a permissão de alcançar os seus objetivos. Então, a maior lição aqui dessa medicina é exatamente isso, né? De que forma que a gente pode se empoderar energeticamente, que nós podemos vivenciar isso, essa roda, também individualmente, na forma de meditação, tá? Para o alinhamento com as forças cósmicas naturais e a harmonização pessoal e do ambiente ao redor. Ok? Então é isso, gente. Hoje nós tivemos essa mensagem aí, nossa aula de hoje.
passo a palavra para quem quiser trazendo as suas dúvidas, as suas perguntas. Sem problema, Aline. Tem a ver com signos também, viu, Alessandra? Ale. O que que ocorre? As lunações, as 12 lunações, elas têm a ver com os 12 signos astrológicos. Então, cada lunação ali corresponde a um caminho, tá? Dentro, dentro das pesquisas feitas pela Mirella Fowler, ela traz isso. Por isso que ela disse que nós nascemos num ponto da roda, entendeu? Então, se você nasceu num determinada. É claro que aqui dentro da lei do tempo a gente pode pegar de uma outra forma, tá? Mas isso ainda não foi feito. Vamos dizer que está no campo. Como que a gente vai utilizar essa roda da medicina sem ter o ponto de vista da astrologia? Mas a astrologia ela traz a influência, né, dos astros, dos planetas sobre sobre o nosso próprio nascimento, a posição dos astros e dos planetas. Então, quando você está regido por um signo, você tem um planeta regente. Aí, esse planeta regente, ele também está lá no fluxo galáctico kármico. Então, qual que é o seu planeta regente, né? O meu é Plutão, né? Então, assim, se a gente pegar Plutão lá na, como é que chama? No Telectonon, a gente vai ver lá o tubo, né? O tubo. Não sei se vocês conhecem a energia do Telectonon. Mas, de qualquer forma, é só olhar mesmo, tá? Cada selo tem a influência de um planeta. Cada selo não, cada arquétipo, certo? Cada energia solar tá influenciado por dois, né, Patrícia? Cada dois tem um planeta influenciando. São 20, nós temos 10 planetas, incluindo o Sol, tá? Mas isso são só correspondências energéticas. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai se guiar dessa forma dentro da lei do tempo. O que eu trouxe aqui, tá? É o conhecimento baseado na tradição e nas lições xamânicas. Por quê? Porque dentro da tradição é que a lenda das 13 matriarcas, elas foram amplamente utilizadas, tá? E elas nos dão, assim, digamos que uma referência de como nós também podemos nos guiar através das suas energias e das suas lições, né? E nos empoderarmos de cada uma das expressões que a gente vai conhecer a partir aí do nosso quinto encontro, a energia de cada uma das matriarcas, tá? Então, por que que eu trouxe essa medicina? Porque é uma das ferramentas que elas trouxeram para nós aqui, para o planeta, para nos ensinar a nos guiarmos dentro desse caminho. Então, por exemplo, na tradição celta, você tem a roda do ano, que são 8 posições, mas segue também, né? Essa mesma referência, norte, sul, leste, oeste. A própria, né, prece às 7 direções, nós também temos. As primeiras 4 direções é exatamente esse caminho, né? Se nós pegarmos o oráculo do destino, a mesma coisa. É um caminho que leva para o centro, e do centro para o círculo. Então, a gente está falando aqui de um movimento da vida, tá? E como é que nós podemos aprender ainda mais, né, sobre nós e sobre a nossa própria jornada. E é isso, assim. Pode É, falar. o que é interessante é a gente perceber que durante muito tempo percorremos o caminho de forma inconsciente. A Exato. partir do momento em que você percebe que você pode trilhar o seu caminho de forma consciente, fazer as escolhas, né? Porque o que você falou bate muito com
pontos assim da minha vida que eu repeti literalmente a mesma coisa, o mesmo, entre aspas, erro. E aí você fala, como, né? E já não está mais na hora de ficar repetindo coisas que, poxa, né? Já se faz assim. Agora a gente está num momento que, olha, consciência e bola para frente, né? Então, esse resgate de ter a consciência, de trilhar o caminho, para mim, é o grande ensinamento. Com certeza. E assim, como é uma ferramenta, né? Nós decidimos como nós vamos utilizá-la. Então, por exemplo, a roda da medicina, eu posso montar essa roda, pegar pedras mesmo, você pega algumas pedras diferenciadas, e você pode é, vivenciar, inclusive, enquanto você está lá posicionando as pedras, você vai se conectando com o que representa cada uma delas. Porque assim, eu não coloquei ali porque é muita informação, mas tem cada posição da roda, inclusive quando você faz o seu filtro dos sonhos, por exemplo, ela é uma ferramenta que te auxilia da seguinte maneira, tá? Quando nós vamos construir os nossos sonhos, nós temos os nossos tropeços no meio do caminho. Normalmente, assim, já aconteceu comigo, quando eu fiz esse trabalho da primeira vez, de eu tensionar muito o fio e ele romper no meio do processo. Tá terminando o filtro, estourou. E aí, assim, tive que começar tudo de novo, né? Lógico, assim. Ou seja, aquele caminho que eu estava tecendo ali não ia funcionar. Só que ele, quando estoura, estoura num determinado ponto. Normalmente é um ponto de tensão. Pode acontecer de não estourar, mas a linha acabar, por exemplo. Você está lá tecendo, acabou a linha. Você vai dar um nozinho. Aquele ponto, ele vai, digamos que é como se fosse um mapa. Qual lugar da roda você tem um nó que você precisa olhar? Algo que ou foi interrompido e precisa ser continuado, ou foi quebrado. É uma lição, entendeu? Então dá para você posicionar o seu filtro dos sonhos e ver assim, tá em qual quadrante? Aquela aquele nozinho que você deu para poder continuar ou algum ponto que rompeu, que você, né, a linha quebrou de repente, né? Então, nesse sentido, ela funciona como um mapa. É um mapa da alma, é um mapa da nossa jornada. É assim que a medicina da roda de cura pode nos auxiliar na nossa jornada pessoal também. Ou seja, por que que eu ainda não consegui realizar uma determinada coisa? Qual é a lição que eu fiquei parada e que enquanto eu não resolver aquela bem suada daquela lição, eu não vou para frente. E aí você vê quais são as repetições. Então, na inconsciência, a gente fica ali batendo cabeça, né? Batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, até descobrir. Na consciência, você pega uma medicina como essa e fala assim: nossa, deixa eu entender isso aqui. Qual é o quadrante que eu tô? É o quadrante do oeste? É o quadrante do leste? É o quadrante do norte, do sul? Porque ali a posição, se vocês olharem, né? A roda, quer ver? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Compartilhar de novo aqui, peraí. Só um minutinho. Agora já terminou aqui. Então, vou compartilhar direto no slide, peraí. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui não sei se dá para ver direitinho. Mas aqui, ó. Aqui tá o leste. Então, eu entrei aqui. Eu nasci posicionada em alguma dessas luas aqui, ó. Então, isto já é um aprendizado assim. O que que eu vim aprender aqui? Vamos entender aqui.
como a gente está fazendo esse caminho, que seja aqui, ó, Áries, Touro, Câncer, por exemplo, pegando por esse ponto de vista, tá? Por essa referência, uma referência. Aí vem os outros signos aqui. Ah, eu nasci em outubro, na 10ª lunação, que não é a 10ª lunação, é a quarta, eu, né? Nasci na quarta alunação, da quarta matriarca. Quando eu trabalhava somente com a visão do calendário gregoriano, eu estava conectada mais com a alunação, com a matriarca da 10ª lunação. Por quê? Porque eu nasci no mês 10. Entende? Então, aí, qual é a referência que você vai? Olha como muda o ponto de vista, né? Se você olhar de um outro ponto de vista, como é que muda as suas lições de vida, né? Se eu for olhar assim, tá, eu sou da matriarca da quarta lunação, vou olhar lá, talvez faça mais sentido do que se eu olhar, por exemplo, pelo ponto de vista do mês que eu nasci. A gente também pode olhar dessa forma, tá? E aqui está a sequência. Então, aqui, as 3 primeiras pedras das lunações começa aqui, ó, do leste para o sul, do sul para o oeste, depois do oeste para o norte, do norte para o leste. Ou aqui, né, do norte para o leste. Talvez faça mais sentido começar aqui, nessas 3 primeiras. E depende, porque aqui a gente está falando de um entrevidas, tá? Essa parte aqui da roda é a entrevida, ou seja, entre o momento que eu não estou, né, e o momento que eu caminho para estar. Pode ser o momento da gestação, que eu não nasci ainda, né? Então, o momento que a minha mãe lá concebeu com meu pai e o momento que eu nasci. O momento que ela sonhou, né? E eu passei a existir na fisicalidade, mas ainda não recebi a luz. Eu ouvi uma frase, uma questão sobre o Kim, uma explicação sobre o Kim, da Flávia Torquetti, e aquilo ficou assim, parece que iluminou tudo, né? Que assim, o que que é o Kim? Como é que você entende o seu Kim? O que que é a sua assinatura energética? Quando você nasce, antes disso, você está no escuro, você está no útero. Então, não tem ali, né, vamos dizer assim, ainda dá para dizer assim, tá, o que que você veio fazer aqui? Não, ainda não. Tem lá uma programação, mas ela pode mudar. Você pode, por exemplo, estar programado para um dia e nascer no outro, ou antecipar. A história do seu parto vai te contar muita coisa, né? Que dia que você nasceu? O que que aconteceu para você nascer? Como é que a sua mãe, o que que ela estava vivendo ali, né? Foi assim, tudo lindo, maravilhoso, ou teve alguns tropeços no meio do caminho, né? Normalmente tem. Então, assim, mas eu nasci no dia que eu tinha que nascer. Ponto. De cesárea ou normal, não importa. Naquele dia tinha um Kim, tinha uma frequência de luz e som ali entrando no planeta, certo? Quando você abre os olhos pela primeira vez, é quando a luz do sol entra nos seus olhos. É quando o Kim ativa a sua missão planetária. Sabendo ou não sabendo disso. Então, pega a frequência lá do seu oráculo do destino e começa a olhar para ele de um outro jeito, né? Tipo assim, a noosfera falando com você, olha, você nasceu nesse dia. Estava acontecendo tudo isso aqui. É mais ou menos como se fosse assim, qual horário de nascimento, né? Influencia no dia que você nasceu. Então, isso para mim ficou bastante marcado. Então, a gente pode olhar também dessa forma. Qual é a lição, né? Então, assim, ter nascido numa determinada alunação está conectado com qual matriarca? É uma forma de vivenciar essa roda aqui.
tá? Não sei se faz sentido para vocês, eu quero ouvir agora. Como é que foi? Se foi, né? Como é que vocês receberam esse trabalho, essa medicina? Se ficou claro? Alguma dúvida ainda, né? Passo a palavra. Alguma colocação? Como foi receber as lições aí das cartinhas? Fez sentido? Se não fez? E é isso. Eu vou pegar a palavra aqui. Vou tirar também o seu compartilhamento. Tá, pode tirar. Ah, deixa eu. Ai, Bom, pronto, tirou. Bom, amada, que coisa linda, hein? Eu imaginava que essa roda do ano tinha a ver, que essa roda da vida tinha a ver com a roda do ano, que é aquelas coisas do Sabás, né? Mas é tem assim, também, só que do ponto de vista deles, né? A tradição xamânica é totalmente diferente da tradição celta, mas ainda assim é a roda do ano também. Porque a roda de medicina, Pati, ela fala exatamente esse ponto. Na verdade, é uma roda de meditação. Ela não está relacionada para os nativos com a questão da época como é que fala? Dos sabás e dos esbás, que são os equinócios e os solstícios. Isto eles vivenciavam dentro das cerimônias. Então, eles faziam as cerimônias dentro dos equinócios e dentro dos solstícios, construindo essas mandalas, tá? Construindo essas rodas, tá? na É verdade, isso. então, para eles o Sabás era como se fosse ritual, né? Não é somente um ritual, não era uma data Não, comemorativa eles utilizavam porque assim, eles utilizavam as luas, cada lua tinha um nome que são os relacionado a um. Sabás. Exatamente. Só que os sabás e os esbás, eles, se você pegar a quantidade de rituais e de direções que são trabalhadas, são 8. E, para os nativos, eles trabalhavam todas as lunações. Cada lua tinha uma energia. Depois eu posso até trazer aqui, né, em relação a isso, para a gente olhar. Mas tem uma diferença, tá? Com relação à roda do ano, tá? A gente está falando da roda da medicina de cura, tá? É uma roda de cura, tá bom? Eu fiz na minha jornada, eu fiz uma. Roda de cura? Roda de medicina? Não, eu fiz uma nomenclatura dos esbás de todas as luas, inclusive da lua crescente e da lua minguante, porque eu só encontrei da lua cheia, porém, o que eu encontrei foi tudo direcionado com o hemisfério norte, nada com o hemisfério sul. Aí eu peguei e trouxe de acordo com a energia, fazendo uma comparação. Então, eu canalizei uma nova nomenclatura. Por exemplo, na lua de sangue, que é uma lua cheia no hemisfério norte. Só que aqui no hemisfério sul não é a lua de sangue, é outra lua, porque não está no mesmo sabá, não está no mesmo solstício ou equinócio que está lá. Por isso que eu acabei trazendo isso, e aí eu trouxe de acordo com cada ordem cíclica, cada lua dentro do sincronário, eu trouxe uma energia para a lua minguante e para a lua crescente, porque isso também não é algo que tem nomenclatura nos esbás. Mas enfim, tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu acho isso um assunto fantástico que eu amo, né? Mas assim, a minha dúvida é como me colocar para saber qual é o meu ponto dentro da roda da vida, né? Dessa roda que você está trazendo, porque eu não entendi como eu acho a minha Tá. pessoal, entendeu? Então, o que que acontece? Aquelas 3 pedras que estão entre as direções,
correspondem às luas, às 12 luas. A 13ª lua, né? Seria a 13ª matriarca, ela está conectada com o centro da roda, tá? Então, ela está conectada com o Criador, a 13ª matriarca, dentro da roda de cura, ok? Aquelas 4 pedras grandes, em cada direção, representam os guardiões das direções. Então, as luas estão entre os guardiões. Então, tem 3 em cima, 3 embaixo, mais 3 e mais 3. Então, dá 12. Certo? Você entendeu? Sim, eu entendi. E como isso tudo está relacionado com o calendário gregoriano, de janeiro, fevereiro, março, abril, Isso. a gente tem que ver qual foi o dia que nós nascemos dentro do gregoriano e nos colocar dentro dessa roda. Dentro dessa visão que as matriarcas elas seguem ali o calendário, por exemplo, eu nasci no mês 8. Mês 8 não, perdão, mês 10, né, em outubro, que corresponde à 10ª matriarca. O mês de outubro é celebrado a energia da 10ª matriarca, dentro do calendário. Aqui a gente vai olhar pelas luas a partir da lua magnética. Então, a gente vai transpor a energia delas, né, para a energia do anel. Tá fazendo sentido isso? Tá entendendo? A gente vai olhar isso depois. Em relação à posição na roda, é aqui, ó. Quer ver? Eu vou ter que compartilhar de novo para que vocês possam entender melhor. É rápido, Eu tá? acho que eu entendi. É só a gente verificar. No meu caso, eu sou do dia 19 da lua harmônica, aqui no gregoriano é o 3 de dezembro. Então, quer dizer que eu sou da quinta alunação, é isso? Pela lua, pelo anel solar, você corresponde à lua 5. Sim, Então, seria a quinta matriarca. Aqui eu sou da quinta matriarca. na nossa conexão. Pelo calendário gregoriano, é o mês do seu nascimento. Então, como a gente está falando aqui da posição dos signos, tá? Então, qual é o seu signo? Então, você vai ver lá qual é o seu signo e você vai trabalhar a posição. Eu vou pegar a posição de cada uma dessas pedras aqui, tá? E vou posicionar lá no grupo, tá bom? Para a gente descobrir em que ponto da roda nós estamos inicialmente, né? Nós começamos, nós iniciamos a nossa trajetória. Então, o mais importante é assim, eu começo num lugar, mas eu não fico nele. Eu não fico nesse mesmo lugar. Na verdade, dentro da roda, eu caminho por ela. E essa é a ideia. Então, assim, eu começo como, por exemplo, eu nasço numa determinada alunação e aquela é a minha lição original, mas eu já transcendi ela há muito tempo, sei lá, eu já passei por essa lição faz tempo. Então, eu vou observar qual é o ponto da roda que eu estou agora. O que está me vindo, porque isso é uma energia, né, que está canalizando agora. O que está me vindo assim, qual é o seu castelo desse anel agora? Qual é o próximo castelo que você vai viver? Qual é a próxima onda encantada do seu nascimento? Você vai olhar lá o seu castelo e vai ver qual é a energia reinante, né? Em relação à posição dele na roda. Mas para isso você tem que saber qual é a representação de cada uma das luas, percebe? É isso que eu quero dizer. Aqui são os caminhos. Quer ver? Deixa eu pegar. Pega aquele livro ali para mim. A roda do ano, então, seria, Má, como se fosse o propósito inicial e cada anel que a gente passa, a gente vai dando saltos quânticos, né? Isso. Vai subindo uma oitava maior. E aí a gente vai nos reconhecendo no novo propósito, ou no novo chamado. Exato. Ele vai se modificando. Você entendeu? Ele vai se modificando. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Rapidinho, gente. Sei que a gente tá. Ó, aqui. Enquanto Porque ela tem várias procura, formas de você Lê, vivenciar a roda.
né? Aqui, ó. Então, antes você tem que montar ela, né? Do jeito que tá aí colocada, tem uma posição certinho, tá? Então, por exemplo, aqui, as lunações, ó. É... peraí. Você pode se guiar pela direção, por exemplo, se você nasceu, naquele período, você nasceu. O Guardião do Norte, ele representa o inverno, tá? Então, vamos pelas estações. Tá vendo como a roda do ano está presente? Então, o Guardião do Norte é o inverno. O Guardião do Leste é a primavera, tá? O Guardião do Sul representa a água, que é o verão. E o Guardião do Oeste é a terra, que é o outono, tá? Então, você, em que momento do ciclo anual você nasceu? Você nasceu na primavera, você nasceu no outono, então você já vai saber por onde o seu espírito foi guiado num primeiro momento. Isso é só o início. Nesse momento da sua vida, tá? É assim, como é que você está trilhando os seus caminhos? Eu vou estudar isso aqui com mais propriedade para poder te responder isso, porque é uma informação que não está no livro. Eu tenho que sentir aqui para poder te responder, entendeu? O que eu posso te dizer é que as lições elas começam na alunação onde nós nascemos, na posição da Lua, ok? Deu para entender? E aqui, ó, do norte para o oeste, corresponde à nossa jornada espiritual. Do leste para o sul, corresponde à nossa jornada material, nossa jornada física. Quando nós iniciamos o nosso caminho aqui na fisicalidade. Tá dando para entender ou tá muito confuso? Só para eu poder me. Não, eu tô entendendo. Tá. O que que a gente... Porque as luas correspondem a essas pedrinhas aqui na parte externa, tá vendo? Essa parte externa da roda. Tem 3 pedras a cada posição. Então, aqui a gente está na primavera. Se eu nasci na primavera, tá? Então, eu tô correspondendo ao guardião do leste. Então, aqui, pela roda da medicina, já me dá um indício de qual das lunações eu tô conectada. Tá entendendo? Qual o caminho? Qual desses caminhos aqui? Eu vou estudar isso aqui mais com calma, tá? Em relação aos signos, por exemplo, e aí eu vou trazer lá no grupo, tá bom? Eu trago um áudio, eu trago um vídeo para a gente explorar isso aqui melhor, tá bom? Só para a gente não estender muito mais do horário aqui, tá certo? Quer fazer alguma colocação ainda, Paty? Eu sei que ficou algumas dúvidas, mas eu preciso ver a posição aqui dentro da roda, aonde é que cada alunação está conectada, porque aqui tem os números, entende? Aqui eu não estou conseguindo enxergar certinho, mas tem os números, todos eles têm uma posição e eu tenho a sequência deles no material. Depois eu mando para vocês lá, tá? De cada uma das alunações. Acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Deixa eu parar disso. É isso, gente. Então, muito obrigada pela escuta. Eu sei que é né, uma, uma informação muito nova, então a gente tem que ir amadurecendo tudo isso dentro de nós, tá?
Como as Nossa, runas, né? As coisas vão aparecendo, elas vão surgindo, sabe? Com as runas em relação ao Banco Psi também foi uma coisa que foi sendo intuída, sabe? Tá chegando. Mas é isso, o Paty. que eu achei assim de muita potência isso é que eu percebi que a roda da vida ela traz para gente um caminho da vida mesmo, o nascimento, o crescimento, a maturidade, a morte e o renascer, como se fosse realmente uma dança dentro dos ciclos das estações do ano. Quer dizer, é mais uma forma de você estar sincronizada com a natureza e entendendo os seus ritmos, né? Entendendo quem você é. Isso foi muito legal porque eu não conhecia isso, eu conhecia a roda da vida, não a roda do ano, que, que traz essa consciência, né? Na Sim, verdade, ao contrário, eu conhecia a roda do ano e não a roda da vida. é a roda sagrada de cura. Medicine Well, chama. Ai, adorei, Má. Gratidão. A pequena tá escondidinha aí atrás de Tá, você. tá se escondendo. Tadinha, é momento Gratidão, dela, gente. né, hoje. Então é isso, meus amores. Perguntem. Quem vê também no futuro, coloquem lá no grupo, aproveita, porque nós estaremos com 28 dias somente de visualização das aulas. Então, tentem ver e se posicionar. Teve dúvida? Coloca lá no grupo para que a gente possa estar durante o período da aula, né, do curso, sanando essas dúvidas, tá bom, meus amores? Um beijo de luz no coração de vocês em Lakesh.